Origens dos palestinos segundo a Bíblia, desvendando mistérios. Vamos mergulhar fundo em uma busca intrigante, as origens dos palestinos, à luz da Bíblia. Com conflitos recentes em Israel, muitos questionam quem são os palestinos. Seriam eles realmente descendentes diretos de Ismael, como se diz? Prepare-se para uma jornada única e reveladora, onde desafiaremos conceitos pré-estabelecidos. Exploraremos não apenas a Bíblia, mas também a história, genética e linguística, em busca da verdade. Não perca esta oportunidade de expandir seu conhecimento e compreensão. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou deixar na descrição o link para você conhecer o livro, O Apocalipse para Todos. Esta obra está muito bem avaliada na Amazon, vale a pena conhecer. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Se gostar deste vídeo, lembre-se de deixar o like. Raízes complexas e diversificadas. A questão das origens dos palestinos é como um quebra-cabeça fascinante, onde cada peça traz uma nova perspectiva sobre a rica tapeçaria de sua história. No entanto, a realidade é muito mais complexa do que uma simples genealogia. Muitas vezes, ouvimos que os palestinos são descendentes diretos de Ismael, filho de Abraão, com base nas passagens do livro de Gênesis. Mas será que isso conta toda a história? As origens étnicas dos palestinos são como um mosaico, onde múltiplas influências se misturaram ao longo dos séculos. Para entender essa complexidade, devemos olhar para a história demográfica da região. Desde os tempos antigos, a Palestina foi habitada por uma série de povos, incluindo os cananeus e filisteus. Mas então, os israelitas e hebreus surgiram como um grupo distinto na região, trazendo consigo suas próprias raízes semíticas. As reviravoltas históricas, como as guerras com os assírios e babilônios, resultaram no exílio forçado de muitos judeus, deixando um vazio demográfico na Palestina. Posteriormente, a região passou pelo domínio romano, seguido pela ascensão do cristianismo e, finalmente, pela chegada dos árabes muçulmanos no século VII. Os palestinos, como povo, não podem ser reduzidos a uma única origem. Eles são o resultado de séculos de interações, migrações e conversões. Muitos palestinos têm raízes árabes, mas também há aqueles que podem traçar sua ascendência aos antigos judeus que se converteram ao Islã após a conquista muçulmana. A diversidade genética dos palestinos é surpreendente. Não se trata apenas de árabes, mas também de judeus, arameus, edomitas, cananeus e filisteus. Esta rica mistura de origens étnicas contribuiu para a formação de uma identidade palestina complexa e multifacetada. Além disso, estudos genéticos recentes revelaram algo intrigante: palestinos e judeus têm uma ligação genética próxima. Em outras palavras, eles são mais geneticamente semelhantes entre si do que com judeus de outros países. Isso lança luz sobre a ideia de que árabes e judeus são, de fato, irmãos genéticos, compartilhando uma herança comum. À medida que continuamos desvendando esses mistérios, é crucial lembrar que a história é complexa e multifacetada. As origens dos palestinos não podem ser reduzidas a uma única narrativa. Em vez disso, elas refletem a intrincada teia da história, onde diferentes povos e culturas se entrelaçam. Complexidade demográfica ao longo dos séculos. Ao adentrar ainda mais fundo na intrigante história das origens dos palestinos, é imperativo que compreendamos a complexidade demográfica que moldou a Palestina através dos tempos. Esta é uma narrativa repleta de reviravoltas, migrações e influências de diferentes civilizações. Durante a Idade do Bronze, a Palestina era predominantemente habitada pelos cananeus, um povo que falava o fenício. No entanto, a chegada dos israelitas, também conhecidos como hebreus, marcou uma virada significativa na história da região. Diferentemente dos cananeus, os israelitas tinham raízes semíticas e fundaram os reinos de Israel e Judá. Mas a história é muitas vezes implacável, e os assírios e babilônios conquistaram esses reinos,
forçando muitos judeus ao exílio. Este evento desencadeou uma série de migrações e influências culturais na Palestina. O domínio romano trouxe consigo a propagação do cristianismo na região, e muitos judeus se converteram a essa fé. Isso criou uma dinâmica complexa de coexistência religiosa. No século VII, com a conquista muçulmana, a região passou por uma arabização e islamização progressivas. A conversão ao Islã e a assimilação com os árabes contribuíram para a formação de uma população predominantemente árabe-muçulmana na Palestina. No entanto, devemos lembrar que a Palestina não era homogênea. Diferentes grupos étnicos, tribais e religiosos coexistiam. As famílias palestinas muitas vezes traçavam suas origens até as tribos árabes que se instalaram na região antes ou após a conquista islâmica. Um aspecto notável é a presença de descendentes de samaritanos, que têm raízes em algumas das tribos israelitas antigas e também traçam suas origens até os assírios. Esta é apenas mais uma camada da complexidade demográfica da Palestina. A partir do século XVII, houve migrações de diversos grupos étnicos para a Palestina, incluindo eslavos, bósnios e circassianos. Essa diversidade étnica e cultural persistiu sob o domínio otomano. Assim, à medida que exploramos a intricada história demográfica da Palestina, é evidente que essa terra viu uma mistura de influências, migrações e conversões ao longo dos séculos. A história não pode ser reduzida a uma narrativa simplista, ela é repleta de nuances e complexidades. Construindo identidades e compreensões complexas. À medida que continuamos a desvendar as origens dos palestinos, entramos em um terreno fértil de identidades complexas e compreensões multifacetadas. A Palestina é uma terra onde as narrativas se entrelaçam e as visões de mundo se moldam de maneira única. Durante o domínio otomano, os palestinos se viam como descendentes não apenas dos conquistadores árabes do século VII, mas também das populações que habitavam a região desde tempos imemoriais. Essa diversidade de origens étnicas e culturais contribuiu para a riqueza do mosaico palestino. No entanto, é importante reconhecer que a construção de uma identidade palestina unificada é um processo relativamente recente. No início do século XX, a região viu um despertar nacionalista, à medida que as comunidades locais começaram a se ver como parte de uma nação palestina emergente. A consolidação da identidade palestina como base principal de identificação, em detrimento de identidades tribais, religiosas ou locais, foi uma reviravolta importante. A luta por uma Palestina independente tornou-se o foco central, unindo palestinos de diferentes origens. Isso não significa que a diversidade tenha desaparecido. Pelo contrário, ela continua a enriquecer a cultura palestina. Muitos palestinos mantêm ligações com suas raízes árabes, tribais ou religiosas, enquanto também se consideram parte de uma nação palestina. A complexidade da identidade palestina se reflete não apenas em sua herança étnica diversa, mas também em sua diversidade linguística, religiosa e cultural. Palestinos falam árabe, mas também mantêm tradições culturais únicas e variações regionais na língua. Religiosamente, a maioria dos palestinos é muçulmana, mas há também comunidades cristãs significativas que desempenham um papel vital na sociedade palestina. Essa coexistência religiosa é um testemunho da diversidade da Palestina. A construção da identidade palestina como uma nação distinta é um processo contínuo, frequentemente moldado por eventos políticos, sociais e históricos. A luta pela autodeterminação e pelo reconhecimento internacional permanece uma parte central dessa narrativa. Portanto, à medida que exploramos essa complexa teia de identidades e compreensões, é vital compreender que a Palestina é muito mais do que uma única história. É uma rica mistura de povos, culturas e tradições que continuam a evoluir e se adaptar. O caminho adiante, desafios e oportunidades. Chegamos ao último capítulo desta jornada fascinante em busca das origens dos palestinos. Nossa viagem nos levou através das páginas da história, mergulhando nas profundezas das complexas identidades e raízes étnicas que compõem o povo palestino. Agora, enquanto contemplamos o caminho adiante,
é crucial reconhecer os desafios e oportunidades que se apresentam para a Palestina e seus habitantes. A questão palestina é um dos dilemas mais persistentes e controversos do nosso tempo, envolvendo não apenas questões de identidade, mas também políticas, sociais e humanitárias. A busca por autodeterminação em um Estado palestino independente continua a ser um objetivo central para muitos palestinos. A história da Palestina está repleta de conflitos, negociações e lutas por reconhecimento internacional. A paz na região permanece um desafio espinhoso, com diferentes atores políticos e interesses em jogo. No entanto, é importante lembrar que, apesar das adversidades, a cultura palestina continua a florescer. A riqueza de sua herança cultural, suas tradições culinárias, música, dança e artesanato são testemunhos da resiliência e criatividade do povo palestino. A diversidade religiosa e étnica na Palestina também é uma fonte de força. Palestinos muçulmanos, cristãos e outras comunidades religiosas têm coexistido por séculos, mantendo a rica tapeçaria da cultura palestina. Enquanto exploramos essas complexas origens, é imperativo que mantenhamos um olhar atento sobre as oportunidades de reconciliação e compreensão mútua. A história, afinal, nos ensina que a convivência pacífica é possível quando reconhecemos a humanidade compartilhada, independentemente de nossas origens. Nossa jornada para entender as origens dos palestinos nos desafiou a questionar estereótipos simplistas e abraçar a complexidade da história. O mundo é composto de matizes e nuances, e é na exploração dessas camadas que encontramos um entendimento mais profundo. Dessa forma, concluímos esta viagem única e reveladora. O mistério das origens dos palestinos permanece, mas agora estamos mais preparados para abraçar essa complexidade. Que esta busca pelo conhecimento e compreensão continue a nos guiar na busca de um mundo mais inclusivo e pacífico. Agradeço por sua companhia nesta jornada. Continue a explorar, questionar e aprender, pois o conhecimento é a chave para um futuro mais iluminado. Até a próxima aventura intelectual. Ficamos por aqui hoje, espero que você tenha gostado. E se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar o like. Fique comigo para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos bíblicos. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro!